Isso. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Sou o Thiago Negresco da 360. Mais uma vez estamos aqui para discutir e falar sobre tax, isso mesmo, tudo isso que é a respeito de TFN, ABN, Superannuation, a gente está aqui para poder te ajudar. Hoje nós vamos estar contando com a ajuda da Diana, da Calais Accounting, uma super expert no assunto, que vai ajudar a tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Então, mais uma vez eu vou apresentar, essa é a Diana, que está aqui comigo, da Calais Accounting, e ela vai estar falando um pouquinho de como funciona todo esse processo, todo esse sistema aqui na Austrália, que parece ser um pouco complicado, muitas vezes assustador, cheio de mitos, mas a gente sabe que não é assim. Ela vai estar aqui para simplificar, tá bom? Oi, Diana, tudo bem? Como você está? Olá, tudo bem, Thiago? Muito obrigada Tudo. pelo convite mais uma vez. E estamos aqui para ajudar todo mundo a esclarecer as dúvidas e também está ajudando nessa fase de tax season 2021. Vamos Nossa, lá. eu acredito que esse ano é um pouco diferente, né? Devido a tudo que a gente está vivendo, esse ano saindo de uma pandemia, mas ainda dentro dela, acredito que deve estar um pouco confuso para muita gente. Porque você tem alguma coisa a falar a respeito disso? Como é que tá? Como é que estão as expectativas desse ano? Mudou alguma coisa? Então, todos os anos tem algumas mudanças, né? Então, o que é o bom deste ano é que continua os 80 centavos por hora trabalhada de casa, que é o home office. Então, antes da pandemia era um valor de 45 centavos por hora trabalhada de Uau, casa, e esse valor se mantém de julho do ano passado até junho deste ano, 80 centavos por hora trabalhada de casa, como home office expenses. que Então, isso é uma coisa legal! boa que continua, exatamente. Outra notícia muito boa que vai ajudar muita gente a conseguir um pouco mais de refund é que as faixas de tributação mudaram. Então, até 18.200 continua tax-free, ou seja, você não paga imposto nos primeiros 18.200 que você ganha, e agora você paga 19% de imposto entre 18.200 até 45 mil, o que antes ia Diminuiu. até 37 mil. Então, isso vai fazer uma diferença para muita gente, principalmente o público estudante, que recebe uma faixa menor de salário aqui na Austrália, então vai estar ajudando muito esse pessoal. Então, se você antes ganhava 40 mil, você já pagava 32,5% sobre 3 mil, que era a diferença dos 40 para os 37, agora vai até 45 mil. E o que passa dos 45 mil até 120 mil, você paga 32,5%, e antes era até 90 mil. Então, isso aí Uau. ajuda bastante. Outra notícia boa que se manteve foi o tax offset. Continua os 1.080 ainda para esse ano fiscal. Claro que ele é gradativo, depende do salário da pessoa, mas ele fica entre 700 e 1.080. Uau, É mais um então, benefício bom. muito bom a respeito disso. Bom ouvir. É, isso aí. Alguma coisa mais diferente assim? Então, outra coisa que o ATO está olhando muito esse ano são investimentos, ações, principalmente as criptomoedas, né? Então, o pessoal que tem esses investimentos precisa ter um certo cuidado. Aí tem uma legislação específica que se aplica também à questão de ser residente ou não aqui na Austrália. Então, a gente tem que olhar a situação mais específica assim de cada um. Que bom. Mas, ou seja, o ITO está cruzando essas informações. Uma informação super importante também, o pessoal que acaba fazendo trabalho muitas vezes alugando um quarto da sua casa para o Airbnb, que é uma operação que você pode fazer. Porém, agora o ATO está recebendo essas informações. Então, se você aluga quarto através do Airbnb, você precisa declarar essa renda. Se Ah, você faz alguns trabalhos pelo AirTask, que é aquele aplicativo de trabalhos, o sim. ITO também está recebendo informações deles. Se você faz trabalhos de deliveries, por exemplo, o ITO também está recebendo essas informações. Então, a cada ano, o ITO está cruzando mais as informações e recebendo mais informações. Nossa, Então é importante, assim, ó, eu trabalhei no TFN para a empresa X, se você fez esses trabalhinhos também como paralelos, eles precisam ser declarados, porque o ATO vai ter essa informação. Então, é um cuidado para a gente ter na hora de preparar o tax return. aí, gente, vocês estão vendo, né? Coisinha que cada dia muda mais. Então, para quem tem aquele trabalhinho paralelo, um AirTask ou qualquer coisa, fica atento com com essa parte dos impostos, tá bom? Diana, agora vamos falar
a respeito do TFN. O que você teria a falar a respeito do TFN? Bom, pessoal, então, o TFN é o Tax File Number, ele é o número que te identifica junto ao ATO, que é o Australian Taxation Office, e a gente pode estar comparando, quando a gente fala ATO, a gente pode comparar com a Receita Federal no Brasil, quando a gente fala TFN, a gente pode comparar o CPF no Brasil. Então, sempre que você for começar um novo trabalho, a empresa vai te solicitar o número do teu TFN. Então, esse é o número que vai te vincular com o ATO, que a empresa vai pagar teu salário, vai deduzir teu imposto e vai repassar para o ATO. Tá? Então, isso é o TFN, é esse número que vai criar um vínculo entre você com a empresa e as informações vão ser reportadas para o ATO. Tá? Então, TFN significa, eu trabalho pelo TFN, então você tem um vínculo com a empresa. Tá? Então, você é um funcionário, você pode ser full-time, você pode ser part-time, você pode ser casual. Tá? Então, o que tem que ter em mente aqui é quando você é casual, você não tem direito a férias, você não tem direito a sick day, que é aquele dia quando você está doente, que você não pode trabalhar, porém você tem direito a um valor de hora mais alto, tá? Justamente para você não ter garantido um número X de horas por semana. Tá? Quando você trabalha pelo TFN part-time ou full-time, então, se a gente focar no público estudante, a gente pode dizer que nenhum estudante vai trabalhar full-time, tá? Então, você vai ter direito a férias proporcionais às horas que você trabalha, você tem direito ao sick day proporcional, você tem direito ao superannuation, tá? E você vai ter direito à tua hora de salário de acordo com o teu... aqui na Austrália a gente chama de award, que é aquela posição que você executa, a atividade que você faz, ela tem um mínimo de salário, que tem que ser pago por hora, tá? Então, você se encaixa nesse award, tá? Legal. Não sei se você acompanhou, Diana, mas agora nós temos alguns trabalhos que estão na área de urgência, né, que o governo está pedindo, na área de demanda. E aumentaram as horas para os estudantes na área de hospitality, nurse, qualquer área que o governo está precisando. Teve alguma diferença também na parte tributária disso, na parte do tax, ou continua o mesmo cálculo como era antes? Continua o mesmo cálculo, tá? Então, o benefício que esses estudantes realmente têm essa mudança, então, esses estudantes dessa área que tiveram a liberação para trabalhar mais do que 20 horas, mais do que 40 horas quinzenais, podem trabalhar full time sim, e vão pagar imposto de acordo com a renda que recebeu no ano fiscal. Então, Sim. sempre o cálculo do imposto é o quanto você recebeu no ano fiscal. Independente se for com o TFN, se for ABN, se for Airbnb, dependente da forma como você trabalhou. Então, é o somatório. Entendi. Muito obrigado. Uma coisa, até quando eu posso fazer meu tax file number, meu tax refund? Quando é que eu tenho que fazer essa declaração? Sim. Então, essa declaração, o período começa agora dia 1º de julho, tá? E vai até 31 de outubro. Então, esse é o prazo para quando você quer fazer o tax return por conta. Digamos, você vai fazer através do teu MyGov, que é um meio que você pode... é um sistema do próprio ATO, onde você pode fazer o download, criar o teu MyGov e fazer o tax return por lá, onde você faz, tem até 31 de outubro. Você ainda pode ir até o ATO, onde tem o atendimento do próprio pessoal do ATO que te ajuda a fazer o tax return. Você vai precisar do MyGov também, mas muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o setup do MyGov, porque não tem as informações suficientes ainda. Então, nesse caso, eu sugiro que a pessoa vá até o ATO para conseguir fazer o setup do MyGov, ou até mesmo liga no ATO, e eles ajudam a fazer. Aí você pode fazer o teu tax return online, tá? Se você quer um prazo mais longo para entregar seu tax return, ou você pode estar fazendo com um contador, tá? Então, os contadores, que são tax agent, a gente tem um prazo até mais ou menos 15 de maio de 2022 para entregar o tax return dos clientes. Tá? Claro, se a pessoa chegar, digamos, dia 1º de novembro, eu quero fazer meu tax return contigo porque eu quero prazo estendido. Tarde demais, porque quando você veio para ser nosso cliente, já passou do dia 31 de outubro. Então, você tem que estar como cliente de um contador
até 31 de outubro. E Ah, não pode ter nenhuma... então, tem algumas exceções, não é simplesmente assim, eu vou fazer com o contador, eu tenho prazo até maio do ano que vem. Então, se você é cliente do contador antes de terminar, antes de 31 de outubro, você está na base de um accountant, você tem o prazo estendido. Se você não teve nenhum tax return em atraso, porque digamos que o cliente, digamos que você, Thiago, quer fazer seu tax hoje, eu quero fazer meu tax return, mas eu não fiz no ano passado porque eu achei que não precisava fazer. O que acontece? Você tem um débito com o ATO. O ATO não vai te dar o prazo estendido. Então, no Entendi. próximo ano, sim, aí você vai ganhar o prazo estendido. Então, sempre tem algumas particularidades para a gente cuidar. Então, mas de praxe, você vai fazer por conta, você tem até 31 de outubro. Se você faz com um contador, salvo exceções, tem até metade de maio de 2022. E eu não preciso falar, né, gente? Nossa parceira como contador esse ano é a Calais Account, Diana que vos fala, com certeza. Então, precisando de qualquer coisa, me chama que eu vou estar passando todos os detalhes. Diana, você falou uma coisa muito interessante. Se eu perder o tempo, o que acontece? Eu pago uma multa, eu tenho como corrigir? O que aconteceria se eu perder o tempo do tax refund? Então, se você não fizer o táxi no prazo, ele fica como overdue lá no sistema do ATO, tá? E tem sim o risco de ter a multa. As multas, elas são aleatórias, tá? Então, assim, ó, não quer dizer que eu não entreguei meu táxi, eu já estou com a multa. Não, não é assim que funciona. O Uhum. ATO coloca multas aleatórias, então algumas pessoas recebem multa e outras não. Tá? Quando essa multa acontece, ela acontece, geralmente o valor dela é $1.050, Nossa. tá? Máximo 1.050 por não entregar o tax return, tá? Então, dependendo da situação do indivíduo, essa multa, ela é possível a gente isentar essa multa, tá? Digamos que é a primeira vez que o cliente vai fazer o tax return, ele não fez no passado por falta de informação, a gente consegue conversar com o ITO e solicitar que o ITO retire essa multa, tá? Aí, digamos que no próximo ano o cliente atrasa novamente a entrega do tax return. O ITO não vai mais tirar multa nessa situação. Por quê? Porque o cliente já foi informado que ele Uhum. deveria entregar o tax no prazo, que tem as penalidades. Então, uma vez o ITO ele entende e ele retira a multa, mas quando tem uma segunda vez, ele não retira mais, tá? Nossa. Então, se tem um táxi em atraso, minha sugestão é fazer o quanto antes, tá? Para evitar que você caia naquela pessoa, hoje, em vez de dar multa para alguém, você seja selecionado, tá? Sim, entendi. Exatamente. Então é uma multa até que pesada, $1.050 é muito dinheiro, É, eu diria. é Né? verdade. Uma perguntinha, então. A gente tem o velho e bom ABN. Qual seria a diferença do ABN e o tax? O ABN e o TFN? Como é que é a diferença dele? Tá. Então, o TFN, você é empregado. A ABN, você tem o teu próprio business. Então, em Sim. palavras curtas, é isso, tá? O que acontece? Então, é importante colocar aqui que quando a gente fala declaração, a gente fala tax return. Então, muita gente acha que tax return é para quem trabalha no TFN e quem trabalha na ABN é uma outra declaração. Então, não, a declaração se chama tax return. Nessa declaração, você vai informar o quanto você ganhou pelo TFN, o quanto você ganhou pelo ABN. Se você alugou um quarto no Airbnb, você vai colocar. Se você fez um trabalho pelo AirTest, você vai colocar. Se você fez um trabalho de cleaner e ganhou no cash, você vai colocar. Então, é colocar tudo o que você ganhou referente de trabalho aqui na Austrália. Isso você vai informar no Tax Return. Então, no Tax Return tem as seções, entende? Para quem trabalhou pelo TFN, para quem trabalhou pelo ABN, vai na parte business, entende? Então, tem os devidos locais na própria declaração para colocar as formas de recebimento. Tá? A porcentagem de que é descontada no Tax File Number e no ABN, eles são diferentes? Seriam iguais? São juntas? Qual é a correlação entre os dois quando a gente tem que pagar o imposto? São iguais. Então, deixa eu explicar como é que funciona. Vamos usar um exemplo que fica mais fácil. Sim. Digamos que você ganhou 15 mil no TFN, ganhou 15 mil no ABN e ganhou mais 5 mil com trabalhos esporádicos. Tá? No TFN, digamos que você teve $1.000 de táxi descontado. Tá? No ABN não se desconta imposto, porque é teu próprio business. E nos outros trabalhos que você faz, por exemplo, Airbnb, algum cleaner, também não tem o imposto descontado.
Então, quando a gente vai fazer o tax return, a gente vai colocar todos esses incomes que você teve nos devidos locais da declaração. Aí, onde que eu vou chegar com isso? Eu vou ver quanto que foi o teu salário. Então, eu vou ver assim, ok, você ganhou 35 mil. Depois que eu tenho o quanto você ganhou, a gente vai ver quais são as despesas que você tem relacionadas com o teu trabalho no TFN ou no ABN. Então, vamos usar aqui que o cliente conseguiu, que ele teve 5 mil de despesas relacionadas com o trabalho dele. Tá? Então, o que acontece com isso? Total do income foi 35 mil, taxable income foi 30 mil. Então, é sobre esses 30 mil que a pessoa vai pagar o imposto. Entendi. Exatamente. E o que a gente aplica? Até 18.200 você não paga imposto, o que você ganha dos 18.200 até os 30 mil, você aplica 19%. Sim. Tá? Aí o que a gente verifica? Você vai ter direito ao offset, ok, tenho mais ou menos $700 de dedução, o que mais eu tenho? Eu paguei mais $1.000 no que foi descontado no meu TFN. Deduz os $1.000 e a gente verifica quanto que ficou de imposto a pagar ainda, tá? Entendi. Ou a receber. Então, é o somatório de todas as rendas, se aplica às faixas se aplica o percentual de acordo com a tua faixa de tributação, aí você tem um imposto a pagar. Ou o Entendi. refund a receber. Já ainda nessa dica do desconto e despesas, se eu faço algum curso ou eu tenho algum gasto relacionado ao meu trabalho, eu posso colocá-lo como despesas diretamente para abater ou não? Sim, se for despesas diretamente relacionada com o trabalho, sim. O que tem que ter um cuidado quando você fala assim um curso, tá? Quando você tem um business, você pode estar fazendo um curso, por exemplo, de Project Manager, entende? Que é totalmente direcionado ao teu business, que você pode deduzir no teu business, tá? Digamos que você trabalha pelo TFN, como gerente de alguma empresa, tá? O curso é relacionado? Sim, é relacionado. Aí eu tenho que ver se você qualifica para essa dedução. Primeira coisa, o curso que você faz é diretamente relacionado com a tua atividade? Sim, é relacionado. Quando você começou esse curso, você já estava trabalhando? Já estava trabalhando. Então ele não você não qualifica, tá? Hum, Então geralmente fica nisso. Qual que é o critério? Você tem que estar trabalhando na tua área. Você, quando vai começar o curso, deve ser incentivado pelo teu empregador a fazer esse curso, porque esse curso vai te agregar valor, vai te agregar um conhecimento, vai te agregar um aumento de salário, entende? O empregador precisa confirmar que ele te incentivou a fazer esse curso. E como Então, seria esse quando é incentivo? Uma carta, alguma coisa formal? somente uma carta do empregador, onde o empregador vai confirmar as datas que você começou a trabalhar na empresa, entende? Quando que você começou esse curso, que você foi incentivado ao mesmo, tá? Isso quando é TFN, tá? Então tem Sim. essas regrinhas aí para reduzir a despesa de educação, tá? Que bom saber. Quando a gente fala, por exemplo, de licenças, precisei fazer o cursinho do RSA, um White Card, Green Card, o Policy Check, isso aí é dedutivo, tá? Isso aí são licenças que precisam, tá? Quando a gente fala de Que curso, são bom. mais aqueles cursos que o pessoal faz, que estão no visto de estudante, faz o curso para o visto de estudante e quer deduzir no TFE, Sim. Então esse que tem que ter esse cuidado, entende? Tá. Muitas pessoas conseguem qualificar, mas são poucas que conseguem, tá? Que bom, bom saber. Diana, temos uma outra pergunta. A respeito do Medicare para o estudante internacional. O que seria isso? Muito importante essa pergunta, porque muita gente acaba pagando o Medicare, tá? O Hum, que é o Medicare? Medicare é o plano de saúde público da Austrália, tá? Então, aqui na Austrália, quem tem direito ao Medicare paga por ele, tá? Ele é público, mas parte é subsidiado pelo próprio indivíduo. Se a pessoa ganha acima de 22.800, mais ou menos, eu posso confirmar depois esse valor, ela já começa a pagar Medicare. Como é que funciona isso? Quando a gente faz o tax return da pessoa, se você, digamos, ganhou 30 mil, automaticamente vai aparecer lá o valor que você tem que pagar para o Medicare, que é 2% do teu taxable income. Aí você paga para o Medicare. Porém, se você não tem direito a usar o Medicare, o que precisa fazer? Tem uma pergunta lá no Tax Return que pergunta se você é isento do Medicare e se você tem o certificado. Então,
se você tem um visto de estudante e não tem direito ao Medicare, tem que primeiro fazer a aplicação para o Medicare, para isenção. É um formulário, são 4 páginas, onde você vai preencher esse formulário, você vai juntar a cópia certificada do teu passaporte, tá? E vai enviar para o Medicare. Quando é época de tax season, demora de 6 a 8 semanas até chegar esse certificado. Depois que você tem esse certificado, você pode ir lá naquela pergunta do tax return e colocar que sim, que você tem o certificado, e aí te isenta de pagar esse Medicare. O que é um erro que acontece? As pessoas acabam simplesmente clicando lá no C, do certificado, para não pagar o Medicare e entregam a declaração. O que acontece? Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o ATO vai lá e faz um ajuste e te cobra esse Medicare. Por quê? Porque no momento que o ATO faz o check lá com o Medicare, Você você não disse tem que a tem o certificado, você diz, eu tenho o certificado, você clicou que tem o certificado. Aí o ATO checa com o Medicare, não, aqui não tem aplicação, não tem o não foi certificado. emitido. Aí Sim, o ATO vai lá e faz o ajuste. Tá? sim. E Se esse isso acontecer, tem solução? Sim, tem solução. O que tem que fazer? Fazer a aplicação da isenção do Medicare, esperar chegar o certificado e fazer um ajuste no teu tax return, explicando para o ATO que você tem o certificado. Aí ele vai lá, ou você tem que pagar esse valor. Ou seja, já mais um pouquinho que você consegue resgatar ou evitar de pagar. Exatamente, evita Que de bom. pagar, né? Com certeza vale a pena fazer essa isenção, sim, né? Sim. Agora, uma última pergunta também que nós temos. Estudante internacional tem direito ao superannuation? Qual é a Tem, melhor forma de ter um bastante. superannuation? O que você fala a respeito? Tá. Então, assim, ó, todas as pessoas que trabalham pelo TFN, elas têm direito ao superannuation, independente se você trabalha como casual, como part-time ou como full-time. Então, o superannuation é uma obrigação da empresa, ele não é descontado do teu salário. Tá? Então, se você ganha $25 por hora, você vai ganhar 25 plus super. Tá? A não ser que você acorda com a empresa no contrato de trabalho, que dentro dos 25 já está incluído o superannuation. Então, sempre tem que olhar o contrato de trabalho de você, se o super é plus super ou se o super está incluído no salário de vocês. Tá? Mas vocês têm direito ao mesmo sim. Tá? O que eu tenho a falar em relação a Superfound? Como é que vocês vão escolher? Tá? Existem vários tipos de várias empresas que recebem o dinheiro do superannuation de vocês, são empresas privadas. Tá? Alguns bancos também têm essa opção. Tá? Por que às vezes eu sugiro o banco? Porque muitas vezes é mais fácil quando vocês estão acessando a conta de vocês já conseguem ter acesso à conta do superannuation, já fica disponível, vocês conseguem ver o saldo. Se o banco de vocês não oferece o não é um super fund, que muitos realmente não têm, vocês precisam escolher uma empresa que seja o super fund de vocês. No momento que vocês têm essa empresa, vocês vão ter um membership number, tá? O que vocês precisam fazer? Fazer o acesso online de vocês, é como se fosse uma conta de banco. Então, crie o acesso online de vocês, atualizem sempre o endereço de vocês e acompanhem os depósitos. Se vocês tiverem um emprego, ou 2, ou 3, ou daqui 3, 4 anos vocês mudarem de trabalho, vocês sempre passam esse mesmo número para o empregador, tá? O que acontece com isso? Aí todas as empresas vão sempre depositar no mesmo Superfound. Muitas pessoas acabam não criando, muitas pessoas chegam aqui e realmente não sabem o que é um Superfound. Aí o que a empresa faz? Ela vai lá e cria uma conta para vocês e começa a depositar o dinheiro lá. Aí vocês mudam de trabalho, a empresa vai lá e cria uma outra conta para vocês. Tá? Como vocês são empresas privadas, elas têm uma FII mensal que é descontada. Tá? Então a empresa deposita geralmente a cada trimestre e algumas mensais. Então todo mês tem uma manutenção dessa conta de vocês. E Sim. muitas têm o desconto do seguro também. Então, se vocês têm 3, 4, 5 contas diferentes de superannuation, cada uma está cobrando uma FII mensal, cada uma está cobrando um seguro. Então, o que acontece com isso? O dinheiro de vocês vai acabando, entende? Eu sou Tá? obrigado a ter esse seguro? Bom, então, vamos entrar nesse ponto. Você não precisa ter esse seguro, tá? Então, o que acontece? Se você tem até 6 mil
na conta do Super, tá? Todos os Super Funds enviaram carta para todas as pessoas perguntando se elas queriam manter o seguro ou não. Caso o indivíduo não retornasse, ela ia cancelar esse seguro, tá? Justamente para o indivíduo que tem pouco valor no Super não ter essa conta anual, porque muitas vezes as pessoas tinham essa conta sem saber, entende? Então, para proteger o indivíduo, se você teve menos de 6 mil na conta, você foi contatado pelo endereço que você tinha lá no teu Superfund, endereço residencial que você informou. Pode ser que ele esteja desatualizado e você nunca recebeu a carta, mas você foi contatado. Tá? Aí foi cancelado esse seguro. Se você tem uma conta no Superannuation e já fazem 6 meses, pelo menos, que não tem depósito, esse saldo ele é transferido para o ATO, onde o ATO quem vai cuidar desse dinheiro teu, entende? E você deixa de pagar aquela FII mensal. Então, essas duas regrinhas foram criadas justamente para proteger o Superannuation das pessoas que têm pouco valor na conta. Que bom. E como resgatar meu Superannuation em caso eu volte para o meu país de origem ou qualquer outro jeito? Como eu resgato o Superannuation? Sim. Então, se você está aqui na Austrália por um período temporário, tá? E você decide sair da Austrália, se você teve o tempo aqui com visto temporário, se você saiu da Austrália definitivamente, tá? Você pode solicitar o resgate do super, tá? Então, o que tem que acontecer primeiro? O teu visto tem que estar cancelado também. Então, não é só sair da Austrália. Você tem que sair da Austrália e ter o visto vencido ou cancelado, tá? Aí, se você tem esses dois critérios, aí você pode aplicar para o resgate do super. O que é importante? Digamos que você tem, quando o dinheiro é depositado lá no teu super, a empresa vai lá e deposita, digamos, $1.000 no teu super. Automaticamente você é taxado a 15% de taxa desses 1.000, tá? Você já é taxado nesse valor. Aí, sobre o saldo que você tem na conta do super, se você vai resgatar ele, você ainda vai ser taxado mais 35% de taxa. Nossa! Você resgata só os 65% do saldo que tem na conta. Nossa! Exatamente. É bem isso. Nossa, é bastante imposto, né, Tiago? É um pouco mais do que a gente imaginava, imagina. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas, vou pagar 35% de imposto, é bastante, Porém, você já pagou, já foi descontado 15% quando o empregador depositou, entende? Então, o empregador tem o custo de 100%, ele deposita, digamos, o total, mas quando tem o depósito na conta, 15% já é transferido para a taxa. E qual a melhor forma de resgatar se eu saio do país? Que é uma pergunta que todo mundo tem. Então, você pode fazer a aplicação aqui na Austrália, um parênteses antes, né? Tudo você pode fazer ou por conta, ou você pode contatar um profissional para fazer por você, tá? Então, essas aplicações, elas são online também, tá? Então, existe uma aplicação que ela se chama DASP, tá? Então, você vai entrar lá, vai criar uma conta, entende? E vai fazer a tua aplicação, tá? Ou você pode contratar um profissional para fazer, onde ele vai ter o acesso direto lá pelo ATO, que ele faz como contador e faz a aplicação para você. O que você tem que cuidar quando você vai resgatar o super, tá? Checar se o teu nome que está lá no Superfund está exatamente como no ATO, se está exatamente como a imigração. Então, tem que fazer esses checks, tá? Porque o que acontece com nós brasileiros, tá? Geralmente nós temos um nome longo, a gente não tem simplesmente 2 nomes. Eu mesma tenho 4 nomes. Então, o que acontece? A imigração tem o nome conforme o nosso passaporte. O ATO tem o nome de acordo com como foi aplicado para o número do TFN. Se quando feito o TFN não foi colocado lá o nome completo, é assim que foi emitido o teu TFN. Já está divergente. Tá? Lá no Superannuation, muitas vezes essa conta é criada pelo próprio empregador, que ele vai lá e coloca só o primeiro nome e o último sobrenome. Sim, tá? Olha a confusão. Aí quando você vai... Olha a confusão. Aí quando você vai aplicar para o Superannuation, você diz lá, você vai fazer a tua conta, lá na imigração, você tem o teu nome completo. Igualzinho lá no Superfund, você só tem 2 nomes. Então, o que o Superfund vai dizer? Não é a mesma pessoa. Eu quero evidência de que o teu nome mudou. Nossa. Entende? Então, o que tem que fazer primeiro? O que a gente sugere?
primeiro acertar o teu nome lá no superannuation, lá no teu superfund, e depois fazer a aplicação. Não. Caso você não faça esse processo, o superfund vai devolver a aplicação para você e vai pedir para você provar que você não tem um outro nome, entende? Aí você vai ter que juntar, muitas vezes é uma certidão de nascimento, de casamento, ou é o passaporte, ou é uma statutory declaration. Então, é Sim. muito importante vocês deixarem isso tudo pronto quando estiverem ainda aqui na Austrália. Bom, Tá? legal, Então, entendi. essa aplicação do Super, ela parece simples quando você tem todas as informações que estão fechando. Se tem qualquer detalhe que está errado, é uma aplicação que acaba levando 3 meses, 4 meses, 6 meses para finalizar. É uma Nossa, aplicação longa muitas vezes, porque se o cliente está no Brasil, para mandar um documento do Brasil para cá, é possível hoje em dia? Está difícil, né? Então, se cada deixar dia mais tudo difícil. prontinho, então, se deixar tudo prontinho aqui na Austrália, já ajuda bastante, né? Bem caminho andado. Exatamente. Ó, Então, então aí, procuram. fica a dica, gente. Ó, já deixa tudo, ver se seu nome é igual ao nome que a mamãe te deu e que está no passaporte. Que é para isso vai facilitar Exatamente. bastante seu serviço. Diana, eu tenho uma perguntinha aqui a respeito da declaração. Vamos voltar lá atrás. Tenho que declarar taxa sobre cash hand? Se sim, como fazer? Sim. Aqui na Austrália, você vai declarar todo o income que você recebe referente de trabalho, tá? Se você recebeu em cash, recebeu transferência no banco, trabalhou no ABN, TFN, então, sim, você vai declarar. Como você vai declarar? Lá na declaração, como eu coloquei lá no começo, existem várias seções, entende? Que você declara. Trabalhei no TFN, você vai colocar lá no Employer. Trabalhei no ABN, coloca lá no Business. Trabalhei no Cash, você vai colocar lá no PSI, que é Personal Services Income. Tá? Então, sempre tem as opções para você colocar esses Other Income, né? Tá? E ele é taxado normal. Quanto que você ganhou o total? Ganhei 30 mil no TFN e mais 5 mil no cash, então você ganhou 35 mil. Você faz o cálculo de quanto se paga imposto sobre 35 mil, se deduz o que você já pagou e vê se tem uma diferença a pagar ou se o que você já teve deduzido cobriu esse valor, tá? Que você deveria pagar sobre o cash. Boa saber. Essa pergunta parece ser também bem próxima da que a que eu fiz, mas vamos ver. Se a empresa que eu trabalho não declara os meus trabalhos e eu faço pelo ABN, o que eu preciso? O que eu preciso fazer? Você precisa pegar ou pelas tuas invoices, o quanto você emitiu de invoices no ano fiscal. Se a empresa depositou no teu banco, que geralmente deposita no banco, você pode pegar pelo teu extrato bancário e ver o total recebido e declarar. Porque não são todas as empresas que têm a obrigação de reportar para o ATO quanto que pagaram no ABN, tá? Porque o ABN é um Não. business teu, entende? Então, é a obrigação de cada um controlar o quanto que recebeu, o quanto que gastou e informar. Então, muitas empresas da área da construção, da área de transporte, área de cleaner, área de TI, segurança, essas empresas são obrigadas a reportar para o ITE o quanto que elas pagaram para cada pessoa que trabalha no ABN. O que é importante? Digamos que esse ano você vai fazer o teu tax return, por exemplo. Você vai lá, não tenho nada reportado aqui, não vou declarar. O que acontece? Essa empresa ela pode voltar 2, 3 anos e informar isso aí para vocês. Porque o que acontece? A empresa também ela é auditada e ela é contatada pelo ATO dizendo, ok, você está dizendo aqui que você pagou 300 mil de contractors. Para quem você pagou essas despesas? Ou você me diz para quem foi, ou eu vou tirar isso como uma dedução tua. O que a empresa vai fazer? Ela vai lá e vai dizer, não, vou fazer a declaração, que é o TIPAR, e vou dizer quanto, para quem que eu paguei cada um desses valores. Aí essa informação aparece no sistema do ATO e não vai fechar com o que você declarou. Aí o ATO vai lá e faz um ajuste na tua declaração. Tá? Então é sempre bom correr atrás e estar certo do seu lado, não importando qual é o próximo, né? Se a empresa não fez tudo, se o seu lado estiver correto, você não vai ter dor de cabeça. Exatamente. Uma dica bem importante para o pessoal, tá? A gente sabe que quando chega a tax season, todo mundo quer fazer o tax return o quanto antes para receber aquela graninha, né? Sim. Mas o que vocês precisam ficar atentos, tá? O período começa dia 1º de julho. Porém, as empresas
tem até o dia 15 de julho para informar para o ATO quanto pagaram para vocês e quanto reduziram de taxa, que é para finalizar o STP, que é o Single Touch Payroll. Os bancos também têm até o dia 15 de julho para reportar o quanto teve de juros, se você tiver algum juro bancário, e reportar para o ATO. Tá? As empresas onde você trabalha com a ABN também têm até agosto para informar para o ATO esse valor. Se vocês têm ações, alguma coisa assim, também são informadas para o ATO. E essas empresas também têm um prazo até julho ou agosto para reportar. Então, muitas vezes, quando a gente faz o tax muito no comecinho de julho, essas informações ainda não estão no ATO. E o que acontece? É feito o tax return, a informação não está lá, você não informa que teve um juro bancário, ou você não colocou uma empresa que você trabalhou um dia ou uma semana, não lembrou dessa empresa e não informou. Aí, quando essa empresa declara para o ATO, é feito um ajuste no teu tax return. E aí vocês têm que pagar uma diferença de imposto. Uau! Então, exatamente. Então, o que é essa minha dica? Assim, ó, esperam para fazer após o dia 15, que aí todas as informações estão no ATO, ou sejam quase todas, pelo menos a parte de juros bancários, é o período para quem trabalha no TFN, para que as empresas finalizam o Single Touch Payroll e a informação fica disponível para vocês fazerem o tax return. Aí, gente, fica a dica, hein? Vamos esperar até o dia 15 de julho. Não faz antes, não. Não adianta correr para pegar esse dinheiro. Tá. Claro que se tiver tudo informado lá no ITO, se você olhar teu status, tá como tax finalize, você pode fazer. Aí, se você tem já a informação do teus juros do banco, você pode fazer. Só que a gente tem que pegar manual essa informação, entende? É só para não ter o risco de você esquecer de pegar essa informação, ou se você não tem certeza em quantas empresas você trabalhou, então espera até o dia 15, que pelo menos não vai ter nenhuma informação que fica de fora. Ok, não é pego de surpresa. Tá, a gente já está indo para o final, Diana. Vamos lá. Chegou no tax season. Qual seria a maior dica da Diana, da Calais Account? Assim, o que não pode faltar? Então, gente, não esqueçam de guardar os recibos que vocês pedem a dedução. Se você falar, ok, eu fiz um curso de um RCA, você tem que ter o recibo, tá? Então, o que as pessoas pecam? É não guardar recibo. Então, guardam recibos. Tenham certeza de declarar toda a forma de income, de receita que vocês tiverem. Preste atenção à questão do Medicare, tá? Não esqueça essa informação. Se vocês fizerem algum trabalho extra, adicional, tá? Preste atenção, procuram lembrar se tem essa informação, tá? Se tem dúvidas, peçam ajuda, tá? Então, o ATO é um canal super aberto, tá? Vocês podem ligar para o ATO, vocês podem ir até o ATO, vocês podem procurar um profissional, mas não façam na dúvida, tá? Então, sempre buscam informação. Ótimo. Então, gente, muito obrigado por hoje. Essa é a Diana da Calais Accounting. Com certeza a gente vai estar passando todos os dados dela para que você possa estar pesquisando e fazendo o seu tax de uma forma segura, com pessoas responsáveis, profissionais. É uma equipe que a gente já trabalha já e confia com todo o coração. Muito obrigado para todo mundo que veio. Obrigado, Diana, por você ter disponível o seu tempo para tirar todas essas dúvidas, conversar com a gente, bater um papo. Com certeza é de muita utilidade essas informações. Gente, qualquer coisa que vocês precisarem, fiquem à vontade para chamar. Eu sou o Thiago, trabalho na 360, Diana trabalha na Calais Account. A gente vai estar mandando um e-mail para todo mundo na newsletter com todos os dados. Mas é isso. Chegou mais um ano, chegou mais um tax season, não vamos perder tempo, não vamos dormir. E sim, se tiver o que resgatar, vamos resgatar para poder injetar na economia do país, não é não? Muito obrigado, Exatamente. Diana. Obrigada a você, Thiago. Até mais. Beijo. Eu vou parar